volta para o último bloco do Esfera Pública desta sexta-feira. Hoje nós tiramos o dia para receber todo mundo que tem alguma reclamação para fazer. É o dia de ouvir a comunidade reclamar de alguma coisa. Já tivemos reclamação em relação à Secretaria de Educação, reclamação em relação a um projeto do Executivo que altera o Código de Proteção Ambiental. E agora, então, vamos ver reclamações em relação ao Judiciário, a um projeto de lei que está tramitando na Assembleia que extingue o cargo de oficial escrevente e o transforma em técnico. Vamos ver o que isso significa. Estamos recebendo Fabiano Zalazar, coordenador do Sindijus, o sindicato o sindicato de quê mesmo? Servidores da Justiça Estadual, Jeremias. Servidores da Justiça Estadual. O doutor Paulo Olímpio, presidente da ASJ, que vem a ser, doutor Paulo Olímpio, Associação dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul. Muito bem. A Cirlan Rosa da Cruz, presidente da Abogeres. Associação dos Oficiais de Justiça. O Cirlan. Isso, Mil desculpas, achei que era um nome feminino. O meu nome, Juremir, também acham muitas vezes que é um nome feminino. É a Associação dos Oficiais de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Oficiais de Justiça Estaduais. E a Juscelaine Porto, que é dirigente do CEJUS. Centro dos Funcionários do Tribunal de Justiça. Nossa, são siglas e siglas e siglas. Bem, o que vem a ser, qual é o problema da extinção do cargo de oficial escrevente e da transformação desse cargo em técnico? Quem começa? Pode ser Fabiano Zalazar. Bem, boa tarde a todos e todas, especialmente aos nossos servidores e servidoras da Justiça que estão hoje na audiência da Rádio Guaíba. Boa tarde a ti, Juremir. Muito obrigado pela cessão desse espaço. Na verdade, os servidores e as servidoras da Justiça, eles estão em greve nesse momento, uma greve estadual que foi deflagrada no último dia 24, tendo dentre várias pautas, né, pautas específicas, a pauta da extinção do cargo de oficial escrevente dos quadros do Poder Judiciário Estadual. Esse cargo é o cargo que tem o maior número de trabalhadores hoje na Justiça. São cerca de 13.400 servidores e servidoras que desempenham suas funções nos fóruns, e eles passarão a ser cargo extinto, e os cargos vagos, eles serão extintos também. Isso nos causa uma grande apreensão, porque eles serão substituídos por um outro cargo, que é o cargo de técnico judiciário, que terá carreira, enquanto esses servidores, eles permanecerão à míngua, sem ter uma carreira, todos tendo que conviver no mesmo ambiente funcional, Juremiro. Tanto os servidores novos, os técnicos judiciários e os oficiais escreventes convivendo e trabalhando. E eles são cargos semelhantes, porque executam as mesmas funções, executam as mesmas tarefas, né? Eles têm as mesmas atribuições. Quem ganha mais? O salário é praticamente o mesmo também. A diferença... a mudança? O que está embutido na mudança? Segundo o nosso Tribunal de Justiça, em atenção... A quem nós estamos contatando neste momento, para ver se eles podem falar? Exatamente. Segundo o nosso Tribunal de Justiça, seria em atenção à resolução número 219 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, que no seu artigo 22 ela fala o seguinte: os cargos e funções do serviço da Justiça, eles deverão ter isonomia, né? E justamente nós achamos que a ideia embutida no PL 93, ela prega justamente o contrário, pois há uma distinção. Nós defendemos a transformação desses cargos, ou seja, numa proposta alternativa a ser enviada pelo Tribunal de Justiça a posteriori para a Assembleia Legislativa, seja numa mesa de negociação, que é um dos temas que nós estamos defendendo nessa greve, né, que nós possamos ter a possibilidade de transformar esses cargos de oficial escrevente em técnico judiciário. Isso me permite, Juremir, só para finalizar, nossa pauta não se restringe apenas a essa questão da extinção do cargo de oficial escrevente, mas também nós estamos tratando aqui da majoração da condução dos oficiais de justiça que estão há 5 anos com o valor das suas RCs, né, de condução estagnadas, congeladas. Nós estamos também tratando aqui da questão salarial, estamos há 5 anos com os nossos salários congelados e com mais de 80% de perdas salariais pela não reposição inflacionária, e também a questão da equiparação do valor. Como se diz, o judiciário parece insaciável. É uma questão muito importante essa que a gente está enfrentando. Porque, veja bem, o orçamento do Poder Judiciário foi conquistado em 88, com autonomia financeira e administrativa. E sempre se acreditou que isso, com a limitação própria dentro do Orçamento Geral do Estado, e o valor não é muito grande, a sociedade tem condições de acompanhar isso, discutimos agora mesmo, no mês de maio, a proposta que foi para a Assembleia,
né? Então, assim, nós temos espaços orçamentários próprios para serem definidos, né? E é natural que haja um tratamento, digamos assim, equânime, né? E isso é o que se busca, né, com a reivindicação dos servidores. Para a nossa sociedade que nos ouve aqui, Juremir, e que é uma grande satisfação a gente ter esse espaço aqui para poder esclarecer. A sociedade em geral, hoje ainda perguntava para um rapaz que me conduziu no táxi até a associação. Tipo, tu tem ido ao fórum, tu faz alguma visita? Ah, eu faço às vezes quando eu vou buscar, tem o alvará de folha corrida para o meu carteirão. E como é que tu vê o atendimento? Não, normalmente é um atendimento burocrático, a gente vai ali, pede tal, isso e aquilo. Tipo, tu não precisou para outra coisa. Não, felizmente ainda não. Então eu vou te dizer assim, o funcionário do fórum, ele atende uma grande quantidade de demandas do pessoal, do povo, da sociedade. As pessoas vão conversar com o servidor ali para poder se inteirar do que fazer, né? Então é um funcionário que é qualificado, é um funcionário que é imparcial. A orientação que ele pode dar até o limite que ele pode, ele faz para qualquer das partes, não é? E é uma pessoa que tem se notabilizado por auxiliar o Poder Judiciário a conquistar, por 11 anos seguidos, Juremir, a condição de um melhor judiciário do país em atendimento e em produtividade. Junto com os magistrados, obviamente, mas um manda, o outro obedece. Um manda, o outro executa. Mas dessa junção de trabalho dos dois é que vem, né, esse prestígio que tem o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. E nós gostaríamos de ver, com atendimento das reivindicações dos servidores, enquanto SJ, que fosse dado também esse reconhecimento a essa altura do campeonato, com a situação de dificuldade. Nós estamos com um projeto na Assembleia Legislativa há 24 meses, agora dia 17 de outubro vai fechar 24 meses de luta, todo mês lá dentro, tentando aprovar um reajuste de 5,58. Não é 55, é 5. É para reposição de pedaços da inflação do ano de 2015. Então, a situação não se solucionou. O pessoal vai se defasando como qualquer atividade. Não é? Mesmo assim, eles mantêm a sua posição, eles trabalham, eles cumprem cargas excessivas, trabalham fora de hora, se entra nos projetos reforço para agilizar o número de processos dentro do Poder Judiciário. Então, é justo, é legítima a movimentação dos servidores, esse processo paredista. Eu já tive a oportunidade de estar em outros movimentos paredistas e a gente identifica neste momento, nesse projeto, neste movimento, a legitimidade e a justiça do pleito. Os magistrados têm os seus encaminhamentos. Agora, no início do ano, o Supremo fez a alteração dos salários em 16%. Isso não passou para os servidores, porque é uma legislação própria. E os servidores têm os seus encaminhamentos passando pelos 3 poderes. Então, é uma luta constante para haver alguma melhoria. E essa questão, para encerrar essa primeira participação, assim, essa questão, Jeremias, do cargo do oficial de justiça é de uma injustiça muito grande. Vou te dar um exemplo prático. Novos servidores estão sendo concursados e vão assumir como funcionários concursados no nível inicial da carreira dele, na letra A, e eles vão crescer 15 vezes à medida que forem sendo promovidos por merecimento ou por antiguidade. É uma carreira que se está estabelecendo para esse. Quanto se entra ganhando nessa função aí, oficial escrevente? Eu acho que na entrância inicial, 3.700, mais ou menos 3.600. E termina com Porto Alegre, que é a final, e não necessariamente percorre esse caminho, está em torno de 4.300 mais ou menos. Agora, eu só queria dizer o seguinte: o que vai acontecer dentro do cartório, no foro, vai ser o seguinte: um funcionário novo ascendendo numa carreira que começa com um valor aproximadamente igual, não é? E o outro, que já é antigo, que não pode ser enquadrado, vai ficar estagnado no seu valor. E mais, vai ensinar o novo que está chegando, e eu acho que o coleguismo determina isso, porque as pessoas têm as suas responsabilidades. Agora, não é justo que uma pessoa com 20 anos de serviço fique estagnado e não possa ser aproveitado para uma nova função que está chegando. Serão
3.412 funcionários estagnados e aos poucos entrando seus colegas numa condição melhor, justa, merecida, porque um plano de carreira realmente é uma coisa que é preciso, que valoriza o servidor e qualifica o serviço público. Muito bem. Cirlan Rosa da Cruz. Rosa Cruz. Repete aí para nós o que é mesmo a Abogeres. A Abogeres é a Associação dos Oficiais de Justiça Estaduais do Rio Grande do Sul. Tá? Então, eu represento esses servidores. Só para contextualizar, os oficiais de justiça são aqueles servidores que cumprem as ordens judiciais na rua. A intimação, citação, a penhora, busca e apreensão, prisão e ação de alimentos, né? É o que dá o cumprimento e efetividade a uma ordem judicial. Bom, para cumprir essas determinações, os oficiais de justiça têm uma verba que se chama auxílio condução, que recebemos no contra-cheque. Atualmente essa verba está tão defasada que tão somente custeia o cumprimento de 54 mandados, sendo que nenhum oficial de justiça do Rio Grande do Sul cumpre apenas 54 mandados. Então a média... 54 é um número... Ele é um número que... cabalístico? Como é que se chegou em 54? Esse número se chegou após um estudo amplo, já há tempo realizado, já foi jogado este valor, né, a nível de estado, este valor, com base no cumprimento de mandados em todas as comarcas, né? Então, uma média de cumprimento... 54 mandados por mês, exatamente. Bom, atualmente, um oficial de justiça, os oficiais de justiça cumprem uma média de 250 mandados no mês, se não estiver substituindo. Se ele estiver substituindo, o que é a substituição? Quando um oficial de justiça está de férias, um outro oficial de justiça é descalado para substituir aquele oficial de justiça, né? Então, dobra o serviço desse oficial de justiça. Então, se ele cumpria 250 mandados, os mandados dele recebidos ordinariamente, ele vai passar a cumprir 500 mandados. Ocorre que essa verba, se já é insuficiente, é o suficiente apenas para cumprir 54 mandados, quiçá quando está substituindo. Porque quando ele substitui, ele recebe 33% do vencimento básico dele, como gratificação por estar substituindo o cargo do colega que está afastado por qualquer motivo. Pode ser férias, licença, final de licença de saúde, né? Então, ele recebe 1/3, 33% apenas, mas ele tem que cumprir 100% daquilo que ele recebeu. Então, a carga de trabalho dele vai dobrar e ele vai receber apenas 1/3. O que acontece nesse caso? O oficial de justiça está pagando para trabalhar, porque o oficial de justiça é o único cargo existente no país, o único servidor que utiliza do seu próprio veículo a serviço do Estado e sem uma remuneração justa para isso, porque o oficial de justiça, ele, usando o seu próprio veículo, ele tem despesas com IPVA. Quanto ganha um oficial de justiça no início da carreira? O início da carreira está em torno de 7 mil bruto. Mas é bom, bruto. Hein? Mas aí vamos colocar o imposto de renda, né, e vamos colocar... Todo mundo paga imposto de renda? Não, exatamente. Mas aí ele tem o desconto do IP, ele dá em torno de R$4,5 reais líquido, né? Ele ganha, só que disso aí tem que tirar aí essas despesas que eu digo. As despesas para ele cumprir o mandato, está dentro aí. Então, quer dizer, ele vai, dessa parte tem ainda o custeio. Ele tem que pagar o transporte? Exatamente, ele tem que pagar disso aí, ele tem que pagar a gasolina que ele vai utilizar para o serviço dele, entendeu? Aí tem, isso é pauta, né, também nessa greve, né? Aí tem um outro pedido que nós estamos fazendo, então a gente está pedindo a majoração desta verba que recebe no contra-cheque e a indexação desta verba em URC, a URC, que é a Unidade de Referência de Custo, que é utilizado pelo Poder Judiciário para remunerar todos os valores existentes que tramitam no Poder Judiciário. Se for indexado a URC, teremos mês a mês, embora que pequeno, mas teremos um reajuste, um pequeno reajuste. Ao passo que hoje, como é indexado ao vencimento básico, e como estamos há 5 anos, mais de 5 anos, sem reposição salarial, logo essa verba está defasada por demais. Existe também um outro pedido que são a majoração das URCs. URCs dos processos pagos. Então, hoje 8% apenas de todos os processos que tramitam no Estado, 8% apenas são pagos. Quem é que paga esses processos? São bancos e grandes empresas, né? O resto entra nas assistências judiciárias gratuitas. Então, nesses 8%, nós estamos pedindo, e existe um expediente no COMAG, no Conselho da Magistratura, o qual já foi negado, em majoração. Atualmente no interior, isso para o interior, o oficial de justiça recebe uma URC, né? Isso está em torno de R$30, né?
Fabiano? Mais ou menos R$30. Então nós estamos pedindo a majoração em mais um RC, para 2 ORC, que os oficiais de Justiça de Porto Alegre já recebem 2 ORC. Ocorre que a relatora desse expediente, a doutora Denise, ela acatou apenas meia ORC e mesmo assim não foi aprovado. Então também isso jogado só nos 8% dos processos que são realmente pagos, né? Então o oficial de justiça também está custeando o andamento desses processos de que as partes que podem pagar. Não estamos falando aqui em assistência judiciária, em assistência aos pobres, que isso entra naquele auxílio condução que recebemos no contra-cheque, que também está defasado. Com quem fica o restante? Se o oficial de justiça recebe 33%, 1/3 apenas, para cumprir, no caso de uma substituição, cumprir 100% do serviço dobrado, com quem que fica o restante? Fica com o Estado, fica com o Poder Judiciário. Então aí me parece que está havendo, e é o que está acontecendo, uma locupentação do Poder Público. Mas assim, vocês gostariam de receber 100%? Sempre justo. Mas vai trabalhar o dobro do tempo? Vai trabalhar o dobro, tudo vai trabalhar dobrado. Quantas horas por dia? Não é questão de horas. O oficial de justiça, ele recebe a carga de mandados e ele tem que se organizar. Cumprir aquele número de... Exatamente. Tem que então ele tem que cumprir, quanto? 108? Não. Não são 54? Não, sim, se fosse cumprir apenas o que atualmente essa verba remunera. Seria 54, uma substituição, então seria, em tese, 108. Mas acontece que não é o que ocorre. A gente está falando que hoje essa verba que vem no contra-cheque, o que ela realmente, efetivamente remunera, seria para cumprir 54 mandados. Mas, como eu digo, um exemplo prático, os colegas oficiais de justiça de Capão da Canoa, eles existem 3 cargos vagos. São 6 cargos previstos ali, mas existem efetivamente ocupados 3 cargos, então são 3 vagas. Então cada um desses oficiais de justiça estão substituindo um cargo, entendeu? Então a carga de mandado normalmente que eles recebem, são 250 mandados cada um. Então hoje eles estão cumprindo 500 mandados, estão adoecendo trabalhando. Isso é totalmente inviável. E isso é o que acontece em várias outras comarcas do estado. Perfeito. Juscelaine Porto, diretora do Serjus. Boa tarde. A minha área é administrativa, no momento eu estou aposentada, né? Eu trabalhei como chefe de setor de perícia do Departamento Médico Judiciário e então, diante do exposto pelos meus colegas já a respeito do que nós estamos querendo, eu saliento muito sobre o nosso reajuste da inflação, né? Que foi levado pelo presidente Difine em outubro de 2017 e que nós lutamos um ano e começamos tudo de novo por todas as comissões da Assembleia e até agora nós não conseguimos nada. E aí, para piorar tudo isso, ainda vem esses projetos aí de extinção de cargo e outros tipos de coisas. Então, eu gostaria muito de pedir aos colegas, já que nós estamos em greve, vamos continuar em greve, enquanto nós não formos atendidos às nossas reivindicações. Eu gostaria de falar aos colegas do 2º grau, que é o Tribunal de Justiça onde eu trabalhava, certo? Que até agora a presença dos colegas é muito restrita, porque o Tribunal de Justiça não permite que os seus servidores saiam para ir na frente do TJ, um ato é proibido, o presidente não permite, inclusive é filmado pela segurança do tribunal e então isso aí é um terrorismo que existe no Tribunal de Justiça. Eu trabalhava lá, eu sei como é. Então, se chegar aos ouvidos dos colegas, dos aposentados, que todos venham para essa luta, não tenham medo, porque a greve é legal, tem respaldo. Nosso presidente do sindicato, Fabiano Salazar, ele garante a greve, não tem problema nenhum, não precisa ter medo. Tem que ir se juntar a nós todos, que nós estamos precisando muito da presença dos colegas e os aposentados que saiam da sua zona de conforto e que venham dar a mão para nós. Nós estamos lutando por todos vocês. Era isso que o meu recado que eu quero deixar para... Agora, para todo mundo entender, quem dá o aumento é o TJ?
Juremir, o Poder Judiciário, ele envia um projeto de lei de recomposição salarial para o Parlamento, e aí tem todo o processo. Eles guardam uma identidade de funções muito grande, uma identidade de funções e atribuições muito grande. Mas o CNJ determinou ou não determinou que tem que extinguir? Dá para contrariar o CNJ? Não. O CNJ falou de isonomia, de cargos e funções, e é isso que nós estamos defendendo através da luta pela elaboração de uma carreira para o oficial escrevente semelhante à carreira de técnico judiciário, que é de A1 a C15. Então a gente vai ter uma situação funcional muito ruim, que a gente vai ver 2 profissionais que vão executar as mesmas tarefas, com salários parecidos, executando as mesmas funções. Um estagnado, que é o oficial escrevente, que é cargo de provimento isolado, e o outro técnico judiciário. Se tiver 2 carreiras, o que vai diferenciar as carreiras? Eles não fazem a mesma coisa? Fazem a mesma coisa, executam as mesmas funções. Então como é que vai ter 2 carreiras? Exatamente, essa é a questão. Essa é a grande contradição que nós estamos apontando e que nos levou, entre outros motivos... Nós estamos lutando por isso. Em um primeiro momento, o Tribunal de Justiça, é bom frisar isso, nós fomos recebidos pela administração antes da greve e depois da greve agora. É que não fica chegamos claro a ter uma mesa de negociação. Não fica claro por que está acontecendo a mudança. Assim, tinha oficial de escrevente. Exatamente. Agora vai ter o técnico. Mas quem está propondo a mudança está propondo por quê? Inclusive, Juremir, vou te dizer mais uma que vai te deixar mais confuso ainda. Atribuições do cargo de oficial escrevente, que eu tenho ele, é o PL 407, número 2019. Esse cargo que eles estão pretendendo extinguir, ao mesmo tempo, eles enviaram um projeto para a Assembleia Legislativa mudando. Então, altera ali o cargo de oficial escrevente para a elaboração de minutas e apoio à jurisdição. Está acrescentando essa função ao cargo de oficial escrevente. Ora, nós no mínimo questionamos. Não é contraditório que um cargo que se pretende extinguir está transformando o cargo em extinção. O nosso Tribunal de Justiça envia um projeto de lei posteriormente para acrescentar uma função a esse mesmo cargo. Então, Juremir, resumindo assim, a nossa luta é para que nós tenhamos um judiciário mais humano, mais fraterno, com respeito aos seus servidores e às suas servidoras, como o Paulo Olímpio disse, que há 11 anos consecutivos nós somos considerados o Tribunal de Justiça de grande porte mais eficiente do país. E isso se deve aos magistrados, com certeza também, mas em muito a esse esforço e a essa determinação dos seus servidores e das suas servidoras. É importante destacar também, a gente está falando de magistrados, nós estamos tendo apoio nessa greve de muitos juízes que entendem que esse cargo de oficial escrevente está sendo muito prejudicado e os servidores estão sendo muito prejudicados também. Final de programa. Devido a toda essa situação funcional. Muito obrigado a todos e todas. Vocês e boa sorte na luta de vocês.